Já está definido esse, então, é mais do que nunca, ainda mais com essa fala dele que vem endossar já o que foi dito pelo próprio presidente ali, pelo menos demonstrado. E aí, mais algum destaque, além dos que o Vini falou? O que você diria a respeito da entrevista, Caio? Na verdade, eu queria tecer meu comentário sobre um ponto muito específico, né? Eu falo muito aqui de política, de narrativas, e aqui é uma rara oportunidade da gente tratar da realidade concreta. O nosso chefe de jornalismo, Felipe Moura Brasil, ele não podia ter aberto essa entrevista com uma pergunta melhor. E a pergunta foi: por que os crimes caem em todo o país? Talvez a pergunta tenha até surpreendido alguns ouvintes que não têm essa sensação, mas vamos lembrar que sensação é algo subjetivo, inclusive pode ser manipulado. Aliás, uma pergunta motivada pela própria pergunta do ministro Sérgio Moro para ele mesmo, né? Dizendo que os índices caíram, ele adivinha por quê, né? Ele fez essa pergunta. Sim, e o Twitter, Moura, né? Brasil abriu a série de perguntas com o Augusto e com o Zé Maria em cima dessa própria pergunta do próprio Sérgio Moro. Exato, e faz todo sentido. Afinal de contas, só nos homicídios dolosos, né, os assassinatos, né, no popular, a queda foi de 22%. Isso representa 7.109 vidas poupadas. Eu não vou arredondar esse número porque cada vida conta. E é importante lembrar que essas vidas poupadas, elas incluem, sem se limitar, né, as assim chamadas minorias, a juventude negra das periferias, as mulheres vítimas de feminicídio, os LGBTs vítimas de crime de ódio e por aí vai. E esse número ele é muito mais significativo se a gente considerar que de 2017 para 2018 já houve uma queda de 10,4% nos homicídios. Né? O que a gente verificou nesse mesmo período é que a letalidade policial, né, apresentou uma alta de 20%. Tá? Então a relação que se estabelece, mais uma vez eu vou pontuar isso aqui de forma cristalina, independentemente de qualquer juízo de valor, é que quanto mais criminosos morrem em confrontos diretos com as forças de segurança, menos pessoas morrem em geral. Isso está se cristalizando estatisticamente. Só recapitulando alguns dados oficiais então, 2016, o último ano da Dilma no poder, foram 61.619 homicídios, à época mais um recorde do lulopetismo. Pulando para 2018, que é o último ano do governo Temer, a gente tem 57.341 homicídios. Portanto, uma queda de 4.278 mortes, ou aproximadamente 7%. Certo? Isso em relação a 2016. E agora, em 2019, né, apurando os números dos primeiros 7 meses, a gente tem que foram assassinadas no Brasil, infelizmente ainda, 24.400 pessoas. Só que, se a gente projeta essa média para o ano todo, a gente tem 41.800 assassinatos, certo? Para acontecerem no Brasil no ano de 2019. E aqui eu vou fazer um esforço para olhar a metade cheia do copo. Isso representaria uma queda de nada menos que 32%, vamos arredondar aqui, 1/3 de homicídios do lulopetismo para o Moro-bolsonarismo. E mais, se a gente vai no número de 2019, a gente pega o dado de janeiro, 3.900 mortes. Já no dado de julho, 3.100 mortes. A gente está falando de 790 mortes a menos, ou uma queda durante o próprio governo Bolsonaro de 20%. Então, esse viés ele é muito importante. Agora, é muito provável que o ouvinte, até esse momento, desconhecesse, né, as minúcias desses números que são fundamentais e que são auspiciosos para compreender a realidade à nossa volta. O que chega para você, ouvinte, é a exceção, não é a regra. É a morte da Ágata pelas mãos da polícia, é o fuzilamento de um trabalhador pelo exército. Então, assim, a gente tem que ter muita atenção, porque o Brasil é muito mais amplo que o enquadramento da Globo News. Agora, voltando à pergunta, por que os crimes caem em todo o país? Qual foi a resposta do nosso ministro, que eu chamo assim, sem medo de ministro herói? Ele diz o seguinte: de certo modo, a queda foi homogênea entre as diferentes regiões do Brasil, o que dá ao índice um denominador federal, certo? O que o governo federal efetivamente fez? Isolamento das lideranças criminosas. O caso emblemático foi a transferência de mais de 20 líderes criminosos do PCC em atuação conjunta com a Justiça e com o Executivo paulistas, né? Você teve recorde de apreensão de drogas e patrulha de fronteira. Isso gera enormes prejuízos ao crime organizado. E o recorde de sequestro de bens de criminosos. Vamos lembrar que o Sérgio Moro quer criar aqui no Brasil a figura do confisco alargado de bens do criminoso. Portanto, quando o cara é condenado, você vai atrás do patrimônio dele e, se não houver origem lícita, é facultado ao Estado tomar esse patrimônio para si, para o interesse público.
O outro ponto que o Sérgio Moro fala, esse sim mais simbólico, é a mudança de discurso e o fim de uma política de acomodação e resignação ao crime, perante o crime. Eu presenciei, né, nos estúdios, a vergonha pública do senhor Raul Jungmann, ex-ministro extraordinário da Segurança Pública do governo Temer, ao ser entrevistado no Jornal da Manhã, advogando o relaxamento ou abrandamento de prisões e a soltura de bandidos para combater a superlotação carcerária. Né? E o Sérgio, voltando aí ao atual ministro da Justiça, o Sérgio Moro, ao final ele indica, sem certeza, mas com razão, que essa queda na criminalidade é sem precedentes desde a redemocratização. Bem a frase que o Vini trouxe para a gente, o jogo mudou. Então, ouvinte, muito cuidado, tem aí uma nova classe de analistas políticos e de gestão pública, são os céticos eventuais, eles atribuem as melhoras ao acaso, certo? Eles duvidam das relações de causa e efeito que eles aplicam em tantas outras circunstâncias. E junto com os militantes disfarçados, fazem parecer que você vive num caos inédito, quando de fato você nunca teve tão seguro em relação à própria vida aqui no Brasil. E o próprio Moro, né? Eu achei interessante a modéstia dele ali, né? Ao falar que esses índices caem muito pela ação dos governadores em seus estados, na ação das polícias que estão ali no guarda-chuva dos governadores e dos estados em si. E uma coisa que também me chamou a atenção, que eu acho que é muito pouco falado e que a gente cobra, eu acho que aí está o cerne de muita solução e na preservação de vidas, inclusive, que é o investimento em inteligência. Quando ele fala que há o implemento da polícia científica com testes de DNA para você dirimir as questões de crimes hediondos, ou crimes sexuais, ou um crime de assassinato, enfim. Isso que a gente cobre e é isso que a gente espera que a polícia tenha. Inteligência, condições de trabalho, que a polícia seja bem remunerada, e mortes importam, importam mesmo, inclusive a da Ágata, inclusive a dos meninos ali inocentes no Rio de Janeiro, que foram mortos nesse combate ao crime. É muito importante que a gente perceba que essa redução está acontecendo no crime no Brasil, e é o que a gente quer mesmo, é o que a gente almeja, e é mais importante ainda a gente ver que o governo trabalha dependendo também das políticas dos governos e dos estados. E eu achei muito legal quando o Moro não quer tomar para si esse mérito apenas, mas também endereça ao trabalho que vem sendo feito nos estados. E aqui em São Paulo, a polícia, talvez como a polícia melhor treinada do país, é um exemplo para o restante da nação. Vamos lá para Brasília, ouvir Zé Maria Trindade. Zé, você participou dessa entrevista aqui, eu acompanhei, não pude ver ao vivo, mas como o material fica on demand aqui, acompanhei a entrevista, gostei bastante desse seu questionamento acerca das questões que envolvem o ministro Sérgio Moro. Agora, se a Lava Jato não é uma instituição em si, se não é a questão política apenas, o movimento feito pelo próprio ministro em escolher, pelo próprio juiz em escolher entrar para a política como ministro desse governo de turno, torna inevitável a associação política das coisas. É um problema, quer dizer, se é que é um problema, é uma questão que ele vai ter que responder ainda no decorrer aí do seu mandato aí como ministro, não é, Zé? Bom dia. Uma opção, né? Muito bom dia, Edgar, bom dia a todos. Olha, vocês já fizeram um resumo muito importante, né, de como foi a entrevista, do conteúdo, né? Eu senti o ministro Sérgio Moro muito solto, falando ali aberto, de forma aberta. É uma tradição de quem entra na política fica escorregadio. Ele, apesar dos treinamentos, ele fez cursos e tal para se relacionar com a imprensa, não entrou nesta mística da política de que tem que escorregar, ele não foi franco, principalmente aí com relação aos resultados, né, não assumindo diretamente de que se trata dele. Constitucionalmente, os estados ainda é que são os responsáveis pela segurança. Mas as ações do governo são muito importantes, inclusive a esse projeto novo do governo, escolhendo 5 cidades com índices altos, né, de criminalidade, e que é um teste, é um laboratório, e está dando certo e pode ser o futuro da política de combate à violência. Edgar, nós estamos num momento específico, só contextualizando ali a entrevista. Houve uma decisão de governo de fazer mais política, o presidente Jair Bolsonaro se reunindo com líderes do Congresso Nacional no Palácio, mas principalmente voltando às origens da campanha, ou seja,
o tom de combate à criminalidade, o tom de combate à corrupção em alta. E foi neste clima que o presidente Jair Bolsonaro retomou uma campanha nacional dos veículos de comunicação e tal, para fazer uma pressão de fora para dentro no Congresso Nacional e retomar o texto do ministro Sérgio Moro, aquele pacote contra a violência e contra a corrupção. A estratégia nova do governo é essa, falar mais em segurança pública. Parece que é uma área que está dando resultados. Na live tradicional do presidente Jair Bolsonaro, que nós nos Pingos nos Is transmitimos ontem também, ele rasgou elogios. O ministro extraordinário, o ministro fenomenal do Sérgio Moro, exatamente entregando o que o governo prometeu na campanha, que é melhoria nos índices de violência, né? Então, este é o momento, este é o clima que vem essa entrevista do ministro Sérgio Moro. É interessante que ele se distancia da Lava Jato dizendo que é o óbvio, mas o óbvio realmente ele é, às vezes, invisível aos olhos e difícil de ser notado. Aplicou a lei, segundo o ministro Sérgio Moro, ou seja, a Lava Jato não é uma instituição que existe separada, é apenas um grupo de procuradores e com a participação do juiz, policiais e integrantes da Receita, que fizeram o óbvio, ou seja, aplicaram as leis. É um momento importante do governo e a entrevista veio retratar exatamente isso.